Compartilhe, inscreva-se no canal, deixe seu like e faça um comentário. Só assim você estará nos ajudando a fazer com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. O nosso crescimento depende da sua ajuda. Boa noite. Meu nome é Manuel e eu sou do interior do Rio Grande do Norte, Ipueira. Hoje eu tenho 53 anos, mas na época tinha 15. Aqui na cidade todo mundo se conhece. E na época, principalmente por mais que isso tenha acontecido há quase 40 anos, eu lembro direitinho de tudo, de como começou e como foi durante o passar dos anos. Quem mora em interior sabe do que eu estou falando. A gente escuta todo tipo de história desde criança, mas a gente nunca imagina passar por isso. E eu passei. Na época, ainda vivo, meu avô tinha um sítio bem grande. Hoje já foi vendido boa parte dele. Mas naquele tempo morava toda a família nesse terreno, como dizem hoje em dia. Na época da vaca gorda, meus pais cuidavam dos bichos e eu e meus irmãos estudávamos de manhã e o resto da tarde era para ajudar em tudo ali. E em meio uma ajuda e outra, a gente brincava também. Aos fundos do sítio morava um senhor chamado Seu Antônio, muito prestativo e estava sempre por perto, nos ajudando na lida do dia a dia. Numa época de férias, no meio do ano, meu avô nos chamou para colocar uma cerca nova, já que a nossa já estava muito velha. E foi aquele mutirão. Todos nos reunimos para ajudar, inclusive seu Antônio. E como na época a gente não tinha aula, passávamos o dia todo ali para que acabasse logo e sobrasse mais tempo para a gente brincar. E foi nesse contato diário com o seu Antônio que a gente foi percebendo algo estranho. Ele era todo marcado de cicatrizes. Não tem nada de anormal nisso. Mas para um homem tão tranquilo, como e onde ele tinha aquele tanto de marcas? Algumas bem grandes, diga-se de passagem. Meu pai, como sempre, foi mais falante. Perguntou para ele que cicatrizes eram essas. Ele respondeu que anos atrás tinha lutado com um bicho no mato e quase morreu. Mas conseguiu dar um fim naquela criatura. Meu pai fez mais perguntas e ele claramente não estava muito afim de falar. Mas algum tempo depois a gente parou para começar no outro dia. Por aqui tem muita gente que inventa muita coisa. A gente não acreditou muito no que ele falou e ficou por isso mesmo. A gente pensou, mais um contador de histórias. Só que no outro dia, seu Antônio não apareceu. Talvez a gente pegou ele na mentira e com vergonha não quis mais aparecer. E ele não tinha obrigação nenhuma, já que era só uma ajuda. E nem ele e nem ninguém estava sendo pago para isso. Só que depois daquela situação, as coisas ficaram muito estranhas. Eu vou ver se lembro de tudo, porque foi muita coisa. Primeiro, que a gente mal via seu Antônio. E como falei, ele era bem presente por ali. Segundo, os 2 cachorros do sítio sumiram. Mas sumiram de um jeito que não tinha nem rastro. Terceiro, mesmo terminando o serviço e a cerca sendo nova, começou a desaparecer ovelha e até uma vaca do meu avô. Ali não andava gente estranha. Não tinha ninguém de diferente. Não que a gente tivesse visto. Foi aí que todas as suspeitas caíram sobre seu Antônio. Será que por raiva da gente achar que ele estava mentindo,
ele estava fazendo isso, meu pai e meu avô resolveram começar a passar a noite toda de guarda, sem falar para ninguém, no escuro e armado até os dentes, com uma espingarda e uma socadeira do meu avô. Numa noite, meu pai ouviu uns passos vindos da mata, do lado do sítio. Eu estava no quarto e escutei o tiro e meu pai gritando: "Não corra não, volte aqui!" E deu mais uns 3 tiros. Em meio àquele alvoroço todo, eu perguntei: "Pai, era o senhor Antônio?" Ele disse que não viu, só ouviu o barulho e atirou. Eu lembro que meu avô falou: "Amanhã a gente vai na casa dele e perguntar essa história direito." Na hora eu disse que iria também. Assim que amanheceu, nós fomos na casa do seu Antônio. Batemos palmas, chamamos por ele e nem sinal. Eu lembro que meu pai ainda falou para a gente arrombar a porta e meu avô não deixou. Naquela altura era quase certeza que a gente tinha descoberto quem tinha levado os bichos. Quando a gente retornou para casa, o padeiro vinha saindo e meu avô resolveu contar. E adivinha? O padeiro disse que fazia 2 dias que seu Antônio tinha passado na cidade. Comprou umas roupas e foi embora. Ele falou que viu ele entrando no ônibus. E agora, quem terá sido que meu pai viu e atirou na mata? O único suspeito nem na cidade estava mais. Os dias se passaram e o sumiço dos bichos não parou. E agora estava pior porque tinha marca de sangue. As galinhas estavam sumindo todas. E mesmo com meu pai e meu avô passando a noite toda acordados, esperando, não conseguiam nem ouvir e nem ver nada. A gente morava um pouco afastado da cidade e ali à noite não tinha outra pessoa para ver ou até nos ajudar. Era um dia aparentemente comum. Eu estava jogando bola com meu irmão mais novo, de 12 anos, na época. A gente esqueceu do tempo e escureceu. Assim que eu percebi que estava anoitecendo, veio na hora a lembrança de tudo aquilo que havia acontecido. Eu tratei de entrar logo, mas para entrar eu tinha que fechar a porteira. Foi aí que eu ouvi um barulho vindo da frente do nosso terreno. Eu não sou doido de ter ido até lá, só gritei e disse: "Tem alguém aqui?" Mesmo sem ver, eu tinha certeza que era algum bicho. Um cheiro muito forte estava pelo ar e eu nunca tinha sentido um cheiro daquele. Corri para dentro de casa e quando estava entrando meu pai já com a espingarda na mão, vinha saindo e eu falei: "Entra, volta, pai." Tudo em vão. Meu pai falou: "Hoje eu ou ele vamos morrer." Meu avô, que estava no quarto, também saiu e me perguntou: "Onde ele está? Me fala que hoje eu lasco ele." Eu apontei de onde veio o barulho. E os dois foram atrás, mas não tinha mais nada lá. E aquele cheiro muito forte tomava conta de todo o redor da casa. O meu avô disse: "Isso é cheiro de lobisomem. Se armem, e hoje ou ele acaba com a gente, ou a gente mata ele." O medo tomou conta de mim, mas naquela situação eu não tinha o que fazer. Já era noite, não tinha como pedir ajuda. E não tinha ninguém ali por perto. Peguei uma faca e fiquei na sala. Meu pai e meu avô na varanda, com o olhar fixo na mata. O cheiro forte não passava, os barulhos dos matos quebrando também não. Dava para ver que o bicho estava rondando a gente. Era só questão de tempo ele atacar. Foi aí que meu avô disse: "Entra para dentro de casa, que aqui a gente não tem chance." Já que estava escuro, eles entraram.
Eu tratei de trancar todas as portas e janelas. Caso ele subisse no telhado, tinha a chance das telhas quebrarem e isso nos ajudar. Mas o lobisomem escolheu a porta. As portas de antigamente eram de madeira forte. Mesmo assim, pelo barulho dava para perceber que o bicho tinha muita força. Cada pancada aumentava meu medo. Parecia que ia derrubar a porta com tudo. E antes afoitos, meu pai e meu avô ali estavam segurando a porta para não morrer mesmo. O medo era claro em todo mundo. A aflição no olhar nos dois. Eu me lembro até hoje, depois de muito forçar, abri um buraco na porta. E era questão de tempo até aquele bicho conseguir entrar. E com aquela força toda, a gente não tinha chance alguma. Até que meu pai pegou a minha faca, pediu para mim segurar a porta com meu avô e ficou esperando. Na hora que o bicho forçou, que chegou perto, meu pai deu uma facada que pegou em cheio. O bicho fez um barulho tão feio, mas tão alto e feio, que cambaleou. Na mesma hora, meu avô começou a dar tiros também. E eu acho que pegaram todos, porque o barulho da respiração, das pegadas daquele bicho, pararam na hora. Mas uns minutos depois de criar coragem, meu pai e meu avô saíram lá fora. Nem sinal do bicho, só um tufo de pelo e muito sangue. Sem balas e sem forças mais, meu pai achou melhor não seguir o rastro daquela coisa e nem sair de dentro de casa. Eu tenho quase certeza que aquele bicho morreu. A gente só não achou onde. Eu ainda moro no mesmo local até hoje. Infelizmente, meu pai e meu avô já não estão mais entre nós. Mas desde esse dia, nunca mais apareceu nada no sítio. Eu ainda acho que era o seu Antônio. Ninguém nunca mais ouviu falar dele. O que quer que seja aquilo, acho que não volta mais.